Bem-vindos aos Os Ideais Podcast, gravado aqui na Ideia Agência, no ID Studio. Te peguei! Eu já ia complementar. Hoje a gente vai bater um papo sobre criatividade, sobre processos criativos. Eu tô aqui com o Fábio Fernandes. Olá a todos, tudo bem? Marcos Uz. Oi, tudo bem? E o Kari Nakamura. Olá, tudo bem? Os dois designers aqui da Ideia Agência, né? Eu queria começar perguntando já para vocês aqui, como se fosse um RPGzinho, uma interpretação. Se eu chegasse aqui na agência hoje, eu ia falar com o Fábio, certo? Para fazer uma logo, por exemplo. Com certeza. Quais são os processos que a gente faz aqui na agência para construir essa logo? Começando por você. Bom, o meu processo é o processo comercial, né? Uhum. Então, além de atender o cliente ali naquele momento, eu tenho que fazer o possível para pegar o maior número de informações, né? A maior informação possível, melhor, né? De mais qualidade, para entender, né? O que o cliente espera da logo, né? O que ele... onde ele vai fazer essas aplicações, até para mim poder depois avançar para o designer. Fazer o né? briefing, né? Depois, no segundo momento, né? Esse briefing, né? Eu passo para o pessoal do design. Certo. Quando vocês recebem esse briefing aí, você já normalmente não fala mais com o cliente aqui, né? Já bem que já foi a parte que o Fábio já pegou, já direto para vocês, ou vocês voltam a falar com o cliente para tirar dúvida desses negócios? Às vezes é necessário falar com o cliente de novo, né? Porque assim, às vezes no processo ali de criação pinta alguma dúvida, né, e tal, e às vezes é normal ter que falar Falta com um ele de detalhe ou novo. outro, né? Exato, né? E o que chega normalmente para vocês, assim, desse briefing? O que tem o conteúdo dele? Então, muito tempo acho que a gente já até tentou trabalhar com briefing formatado, né? Mas a gente percebeu que isso não dá certo, né? Por exemplo, um formulário lá com uma série de perguntas, alguns exemplos para o cliente preencher e tal. Cada um chega com um tipo de informação, né? Então, mas às vezes ele não casa aquilo que o cliente quer passar, né? Tipo, cada cliente tem uma necessidade, né? Então aí a gente percebeu que o formatado não casa. Então, às vezes, num bate-papo com o Fábio, acaba trazendo mais informações, né? E, às vezes, nesse bate-papo fica faltando alguma coisa, né? Acho que o briefing, às vezes, é mais importante ter o que não vai, né? E o cara, né? O que ele não quer que vai nessa logo? Ah, eu não quero vermelho, eu não quero verde, Porque, né? assim, muitas vezes é bem mais fácil a pessoa saber o que ela não quer do que ela saber o que ela quer. Exato. Até por isso que ela procura a gente mesmo, né? Vai nos especialistas, né? Porque assim, eu acho que na questão da logo, culturalmente, a gente tem algumas formas, alguns modelos, alguns tipos de letra e formatos de objetos que têm conotações já, né? Que eles têm um certo entendimento social, né? Então, isso a gente tenta aplicar no desenvolvimento da logo. Tem os conceitos por trás ali, né? Isso. Sempre, né? Principalmente das cores, né? Sim, cores têm um peso muito grande na confecção aí da logo. Vou jogar um exemplo aqui, ó. Tem aquele meu podcast Desperta News, né? Como que vocês partiriam para criar uma logo para um podcast de notícias, por exemplo? O que vocês iam atrás de Conversa com o informação? Fábio primeiro, cara, depois a gente conversa. Não, eu tenho certeza que você ia querer que tivesse um reloginho com aquele campainhazinho em cima, né? Sim. Só que... Não, porque Desperta News, né? Desperta News, Mas aí, dentro da conversa, para levantamento dessas informações, do briefing, né? A gente vai tentando evoluir, até porque, geralmente, tudo que... Quando você... O designer, né? Muitas vezes ele não gosta de fazer algo muito direto, né? Às vezes algumas informações subliminares e tal, que são essas coisas que, pelo tempo que eu tenho, principalmente com o relacionamento com o Marcos, né? E eu entendo o estilo dele, né? Eu procuro tirar informações para levar para o Marcos, assim, para levar para o pessoal do designer, mais focado nisso aí, né? Porque tudo que é muito objetivo, né? Dentro de um logotipo, né? Às vezes não se torna um negócio que seja bem aceito pelo cara, né? Pelo cliente, né? E nesse momento que o cliente começa, vai e volta logo, entendeu? Porque, assim, é muito frustrante, às vezes, você chega aqui, por exemplo, vamos pegar um ramo de atividade. Chega um dentista aqui, ele quer a logo com um dentinho. Puxa vida, né? Todo dentista tem um dentinho na logo. O que vai fazer ele dentro do mercado de trabalho, ali dentro do material gráfico, do cartãozinho que ele vai entregar ali pro
pro cliente dele na hora de fazer a receita, ou na hora do aquele cartãozinho de retorno. Uhum. O que vai fazer aquele material ser diferente a ponto do cliente lembrar desse dentista? É a mesma logo de dentinho que vai estar lá em todos os dentistas, né? Então, e isso serve para vários ramos de atividade. Garagem de veículos, assim, posto de combustível, que tem lá um bico A de bombinha abastecimento, Uhum. né? Isso acaba se tornando um senso comum e deixa a empresa no comum, quando Uhum. se diz respeito a logo, né? Vocês já trabalham bastante tempo. Vocês acham que vocês têm o mesmo processo quando vocês vão desenhar? Claro que O não. mesmo processo? Não, muito diferente, muito diferente. O que vocês diriam que é diferente? É porque, assim, na ó? verdade, né, é diferente porque tem um cara da velha guarda, É, né? o choque de gerações. O choque de gerações, né? E outra pessoa, assim, que tá bem um pouco, né? No meu tempo, a gente usava caneta, Eu desenhava na prancheta desenhava em de prancheta. arquiteto. Pô, mas falando nisso, vocês dois desenham, né? Vocês acham que é essencial desenhar pra fazer uma logo? Saber desenhar à mão? Eu acho que ajuda, mas não é algo estritamente necessário. Tem bastante designer que não, Vocês não conhecem desenha. pessoas que não desenham à mão e são bons designers. Ah, sim, sim. Uhum. É lógico, quem tem facilidade de desenho manual tem uma vantagem, assim, até de colocar, às vezes, a ideia no papel antes de levar para o computador, Uhum. né? Uhum. Às vezes, um esboço, alguma coisa. Mas eu lembro, assim, na época de faculdade, acho que na minha sala tinha, né, quando eu entrei, devia ter umas 25 pessoas. Eu fiquei espantado ao saber que acho que nem 5 desenhava à mão. Caramba. Sério? Era desenho industrial, né? Na época, acho que no máximo 5 pessoas ali desenhavam à mão. 3 bem, Uhum. 2 mais ou menos, e o resto não. Será que é porque era desenho industrial, o pessoal já imagina uma coisa mais retona, tipo, fazer em um programa e tal? Porque eu imagino um AutoCAD da vida, assim, ó, na Porque época. naquela época incluía, tipo, móveis também, né? Fazer Era desenho. dividido, o curso era Uhum. dividido em dois, Naquela né? época. Naquela época. Projeto de produto Naquele e... tempo. É design de Naquela produto, era. não era? Não, era projeto de produto e no que eu me formei, esqueci. Não existe mais. Não é pro... Nossa, não lembro agora, mas Você é era... artes visuais, né, cara? Não, Não? era Como é? design gráfico. Design gráfico. Lá no fio. Entendi. E o processo criativo, então, né? Os dois desenham, Uhum. cada um tem uma. Você falou que é diferente. Como é que ilustra um pouquinho cada um aí? Como é que vocês pensam sobre. Quando chega quando eu derramo as informações para vocês, né? Assim, o meu processo, de vez em quando eu desenho também numa folha quando eu tô com alguma dificuldade, mas geralmente eu começo procurando referências, assim, de outros logos ou ideias interessantes daquele ramo. Aí eu vou, assim, fazendo algumas alternativas, tentando, às vezes começo, tipo, com a coisa mais óbvia, aí até esboçando, até sair uma coisa mais ou menos diferente. É uma coisa meio também. Às vezes não é naquele dia também que sai, às vezes não dá o tino. Aí eu quero aproveitar o gancho, né? Porque, por exemplo, às vezes o cliente chega aqui e fala: eu preciso de uma logo para amanhã. Ó, não é assim que funciona, né? O processo criativo, né? Ele você não aperta o interruptor e começa a funcionar, né? Então a gente sempre pede um prazo maior, né? Para poder fazer isso aí. Até porque, assim, a logo teve alguns processos que a gente faz, aí sai lá 5 modelos e daqueles 5 nenhum te agrada ainda. Você fala, puxa, não veio aquela ideia legal ainda. Assim, Nem o cliente, né? Vocês, não sei. Sim. Não gostam. Nem chegou no cliente ainda, só a Nem gente. chegou. Então, se você tem uma pré-análise ali do que está acontecendo, você fala, pô, já desenvolveu bastante ideia, tem alguma ali que tá legal, mas ainda não... acho que o designer, no caso, ele olha e fala, cara, não é pegou. isso aqui ainda, Uhum. né? E às vezes você espera 1, 2 dias ali, tem um processo de criatividade que acho que Incubação da ideia? incubação da ideia, né? Então aquilo ali fica incubado, teu subconsciente fica ali trabalhando numa solução ainda, e de repente você vem e, puxa, cara, essa ideia aqui é legal. E aí você junta uma que você tinha feito com uma que não, né, que você estava começando, e às vezes acaba tendo um resultado legal. Aí geralmente você fala, putz, essa é legal. Aí você monta 3, assim, por exemplo, 3 modelos para apresentar.
Fala, nossa, a número 2, cara, ficou muito legal. Aí você joga, o cliente escolhe a 3. É o que eu ia falar. Aí o Mas, cliente ó, escolhe Você também uma fica daquelas. contente. Ó, baseado nisso, e baseado no que você falou um pouquinho antes, né? De fazer e depois no seu momento, né? Depois refazer, tem um caos. Aí. Cara, não, a gente, uma vez, o Marcos fez um processo desse de criação, e aí ele deixou a prancheta do computador estava aberta lá, né? E nós, na época a gente ficava num ambiente e todo mundo ficava no mesmo ambiente, não era Uhum. separado, que nem agora aqui, né? O ambiente onde eu faço atendimento e onde vocês fazem a parte de desenvolvimento, né? E aí a cliente chegou, nós apresentamos a logomarca e tal para ela, né? E aí ela pegou e falou, não sei o que, papapá. Daí o Marcos pegou e ela que ele abriu para mostrar que acho que podia fazer uma variação de cor ou trocar a fonte, alguma coisa. Que ele ia mostrar uma variação da proposta que ele fez. Ela olhou assim no canto da tela e falou assim, isso aqui que você fez. Aí ela falou, nossa, eu adorei essa aqui, não sei o que e tal. Cara, e nem tava num crivo assim das que a gente queria Não ia apresentar pra mandar ela. pra ela. Não ia mandar pra ela. Às vezes, porque assim, às vezes você Gosto é pega, muito peculiar, né? você pega uma prancheta de criação dessa ali no Illustrator, né? Que é o que a gente usa. Não, só pra complicar. E é uma logo muito famosa aqui em Rolândia. Ah. Chuta aí embaixo nos comentários qual logo você acha que é. Mas até assim, como é muito um pouco de tentativa e erro, né? Às vezes você pegar uma prancheta do Illustrator, que é o programa que a gente usa, o software, e pudesse transformar ele numa prancheta física, teriam pranchetas de 2x3, assim, de metros, de desenho jogado, de referências e tal. Pior que as minhas pranchetas também, eu limpo antes de coisar o final, né? Mas assim, eu tenho mania de duplicar várias coisas e nunca deletar nada. Vai que eu preciso depois. 2x3 Eu já vi. 2x3 e 3 toneladas. Tipo assim, pra trocar um elemento, você duplica tudo aquilo lá e daí você coloca aquele elemento. Mas é bom isso, porque às vezes no processo criativo você, né, você precisa daquele elemento para encaixar ali. Em alguma outra coisa, às Vai vezes eu ficar posso bom, utilizar né? uma coisa ou outra. Exato. Isso que vocês falam de incubar ideias, vocês não tratam como um bloqueio criativo, então, né? Não, tem Uma sempre. trava, né? Não, De vez em quando dá. você fica ali tentando, E não chega vai, uma né? hora que não sai. Quando não é sai. assim, questão de tempo, o que vocês fazem? Tem Nem que alguma não adianta técnica? forçar. Geralmente eu tento, às vezes, trabalhar em alguma outra coisa, né, Marcos? É. Tentar tirar um pouco a cabeça daquilo lá pra depois Focar em voltar. outro. E olha, se eu não me engano, né, nas aulas que eu tive de, acho que é psicologia mesmo na faculdade, eu lembro do professor falando do processo criativo. Ele tem uma série de, assim, tem as etapas, né? Então, essa incubação é uma etapa do processo criativo. Uhum. Não é alguma, tipo, não é que, teoricamente, você tem que evitar. Não, faz parte do processo criativo. Né? De repente dá para procurar esse estudo, alguma coisa, para a gente ver quais são os processos e tal. Mas tem esse, né? É o que o pessoal diz quando você tá. E só para complementar, justamente o que aí o cara falou, você tem que, às vezes, sair do que você está fazendo, fazer outra coisa. Que ficar forçando, às vezes, também não sai. adianta. A gente fala muito em programação, que eu não faço muito, né? Porque eu sou cabeça dura, mas é de explicar para outra pessoa, né? Se eu não tô com tal problema. Aí você vai conversando, você tem uns momentos eureka, né? Ou quando você tá tomando banho, né? Você lembra de alguma coisa que resolve o seu É problema. por isso que tem pessoas que não sabem programar e dão soluções. É verdade. Você. Cara, continuando assim, das coisas que a gente faz aqui dentro. Depois de uma logo pronta, a gente faz os sites também, né? O quão diferente é para criar uma logo e criar o layout do site? Em questão de criatividade, assim. Depois você tem a base, é mais fácil, ou às vezes nem isso atrapalha, isso só atrapalha, você tem uma ideia diferente, como é que é? Geralmente é bem mais fácil, porque mesmo que se tiver, tipo, só uma logo, não tiver mais nada de material gráfico, pelo menos tem uma guia de Paleta. estética, Paleta uma de estéticazinha que o cliente gosta. Já a logo a gente tem que meio que tentar adivinhar, assim, que tipo de logo, que tipo de
Você É, tá tipo partindo do isso, zero com o Quanto mais cliente, técnico, né? quanto mais feeling ali, né? Por exemplo, se você tem a logo para fazer o site, você tem uma série de informações que, por exemplo, a logo ela é mais arredondada, com formas mais orgânicas e tal. Você não vai fazer o site todo quadradão, com corte reto ali. Uhum. Você vai jogar uma onda, fazer Combina. alguma coisa ali que acompanhe essa estética, né? Quando não tem logo, quanto que isso atrapalha pra Ah, fazer é o terrível, né, resto cara? das coisas? Aí é aquele construção só do engenheiro, né, cara? Não, sem arquiteto envolvido. É um caixote. Você Uhum. faz o que precisa ter, mas você não tem referência conceitual ali do que vai ter no projeto. Acho que às vezes até quando tem uma logo feia é melhor do que não ter Não tem logo. nada. Não sei. Depende também, né? Tem umas Tem que muita logo. É que não existe filho feio, né? É, E o logo geralmente é Tem que isso fazer aí, um né? novo selo agora. Polêmica. polêmica. É que tem muita logo muito antiga também, com outros conceitos, né, cara? A gente pega umas logos mais antigas. Eu acho que assim, vamos deixar claro assim, não é feia. São Uhum. logos ruins, Uhum. talvez. difíceis de aplicar. Acho que Isso, principalmente isso. é o que é pior. Acho que é pra... Tem Isso, pouco isso, contraste, Obrigado, essas Yukari. coisas assim. Obrigado, Yukari. Você me É. deu um argumento de venda agora. É difícil a aplicação, isso é verdade. Aí o ruim da logo, uma das características de uma logo, se a gente pode falar assim, de uma logo não tão boa, para não falar ruim, mas é justamente isso. A primeira coisa é a aplicação, Uhum. né? Ela Onde que ela vai não, funcionar? Como ela funciona ali, né? às vezes a fonte toda, né, toda colada uma na outra, não dá leitura, Uhum. ou aquele, não, a minha fonte é amarela no fundo branco. Pô, Não dá contraste, né? não dá contraste nenhum, né? E tem gente que bate o pé, né? Tem cliente que bate o pé. Uhum. O trabalho nosso também é orientar a respeito de contraste, de forma, né? Uhum. Uma coisa que, assim, e se a gente for analisar com o tempo, muita coisa, que nem a gente já comentou de cores. Antigamente, o pessoal, né, da minha época e tal, mas os hospitais eram branco e vermelho, Era. né? Questão de cor. Hoje é tudo, todo mundo usa um Uhum. verdinho, Azulzinho. né? Um verdinho ali da agência ali, Verdade, eu nunca tinha né? pensado nisso. Porque, assim, mudou um pouco o conceito. O vermelho é uma cor forte, uma cor de Uhum. alerta e tal. Então, imagina, você, né, chegava no hospital com todos os materiais em vermelho e hoje não. Hoje o ambiente tende a acalmar a pessoa, né? Então, chega, a maioria são verdinho, azulzinho. Na minha cabeça já é comida já. Vermelho McDonald's já. Comida, ele tende a ter esse lado, Vermelho e amarelo. Vermelho mais e amarelo. cores mais quentes, né? E isso a gente usa também. Por exemplo, você não vai criar uma logo para uma empresa de limpeza usando tons de bege e marrom, né? Agora, se você for fazer uma logo para, de repente, uma Arquitetura, por exemplo, usa bastante esses arquitetura, tons que são já é puxado para elegância, isso, luzes, às vezes é design alguma coisa de móveis interior. antigos e Nossa, tal, né? Um beijinho, Já né? combina. Um marrom fica bem legal, bem elegante e né? tal. E aí, esses são os conceitos que a gente tenta aplicar, né? Esses contextos também, né? Sim. Também entram no material gráfico, como você Exato. falou. E é cultural isso, né? A gente aprende que essas cores têm uma representação e a gente tenta passar isso na Certo. logo. Certo. Isso falando de material gráfico, também depois que. Ou melhor, se você tem uma. A gente faz a identidade visual aqui, né? Uhum. A gente já chegou a fazer alguma identidade visual de uma coisa que a gente não fez a logo? E isso dá pra fazer? Você não ter o conceito por trás da logo e depois desenvolver o material em cima dela? Entendeu? Sim, sim. Acho que já. Já. Eu não Ah, lembro acontece. Eu não exatamente, lembro mas eu acho que tem. Tem. Uhum. E Assim, como... é difícil quando é assim, por exemplo, você tem uma logo que ela tem um conceito ali, que ela foi criada, e você criar o material gráfico sem entender o processo criativo da logo. A gente já teve, né, casos aqui dentro de dificuldade nesse entendimento do processo criativo da logo. Porque, assim, às vezes é uma coisa muito pessoal do designer que criou aquilo lá, né? Ah, isso aqui significa tal coisa e tal coisa, mas se aquilo que tá implícito na logo não tá tão explícito, é difícil a gente adivinhar, né? Uhum. Então, às vezes a gente faz material, mas não foi isso que eu quis passar. Bom, aí a gente precisa de explicação. É um elemento ali que você não sabe o que significa, É. que é importante pro cara que... Né? Então, por isso que eu gosto daquelas logos que tem os elementos, por mais aparentes, assim, você tenta dar uma... Você consegue jogar aquilo ali meio que
um easter egg ali, né, Aham. dentro da logo ali, que apareça, que depois que a pessoa descobre, ela fala, puxa, olha que legal esse elemento aqui, eu não tinha percebido, né? Isso faz, talvez é um processo do pessoal gravar um pouco mais a logo e tal, né? Voltando ali, ó, depois que, vamos fingindo aquela historinha aqui do começo, entregamos a logo pro cliente, qual que é o próximo passo depois para ele de aprovação por ele? Geralmente aí a gente passa de volta pro Pro Fábio, Fábio, né? para ter mais uma resenha, assim, mais um review, para ver se talvez poderia mudar uma coisa ou não, baseado com aquele contato Um direto que ele teve com ajustezinho o de cliente. cor, né? Uhum. Alguma coisa assim. Daí o Fábio já passa pro cliente, né, para ver se aprova. Isso, né? Eu tenho pedido para que o pessoal faça uma defesa da logo, né? Então, quais foram os conceitos que eles usaram para poder chegar naquele resultado, né? E aí eu faço uma apresentação para o cliente. Uma vez apresentado, né, e aprovado, quer dizer, uma vez apresentado e não aprovado, aqui na agência a gente tem por prática, né? Ou trazer alguma das logos que nós descartamos no momento lá para poder apresentar alguma outra ideia para ele, ou já falar para o cliente, fala assim, ó, o que você não gostou? Pedir o feedback. Pedir o feedback. Aí ele fala o que ele não gostou para a gente tentar evoluir aquela marca, né? E aí volta para o processo criativo e volta para mim de novo. Quando é aprovado por final, né? A gente vem para preparar toda a parte de papelagem. Depende do que o cliente contratou o pacote, né? Mas uma coisa que nós entregamos é o manual da marca, né? Que daí é o... Acho que vocês podem falar melhor que eu, né? Geralmente, no manual da marca, quando eu faço, eu só coloco algumas coisas básicas, tipo os códigos das cores que foram usadas, talvez se tiver algum elemento diferente, as fontes que foram usadas, algumas aplicações, tipo alguns mockups, tipo de camisetas ou qualquer coisa, depende do segmento do cliente, né? Uhum. E algumas orientações, tipo não distorcer ou não usar cores que são diferentes das que estão no manual e coisas assim. Aplicações, como que ele pode explicar? Às vezes tem o símbolo e o texto, né? Variações, Se né? o ícone pode ir na frente, se pode, né, em cima. E pode falar. A gente usa isso como uma prática, né, de um tempo, desde que a gente começou, né, porque até você perguntou, aí quando a logo não é feita aqui, né, como é que vocês fazem, né, cara? Já teve casos de que nós pegamos a logo e falamos, nós precisamos fazer um manual para sua marca, porque você tá tendo a tua marca desfigurada ao longo do processo. Em algum lugar ela é aplicada numa cor, em outro lugar ela é aplicada em outro formato, né? Então nós A trouxemos isso. identidade visual vem do manual da marca ou a identidade visual é um conceito por trás da logo, da própria logo? O que é identidade visual? É que depende um pouco. Que tem um manual da marca que é bem completão, que já vem até com, tipo, já materiais praticamente prontos, assim, Sim, já vem. de identidade visual tipo, completona. Agora tem uns que já são mais básicos, seriam mais o manual da logo mesmo. Só da como logo, aplicar né? e tudo e tal. Não cai na identidade, né? Aí, que- tipo, Não, é que acho que você ia falar aqui, por exemplo, esse completão, né? Aí tem fachada, camiseta, carro, brindes, não sei o que, para Flyers, flyers, tudo, né? tipo, tudo no mínimo, os mínimos etapas. Porque daí, assim, só pra gente exemplificar, o manual da marca, ele vai mostrar as aplicações da marca. Redução mínima, margem, a fonte que foi usada, as cores que podem ser usadas e as variações. O manual de identidade visual, ele vai explicar pra gente até num possível folder que fonte que a gente vai usar, o tamanho dessa fonte, os respiros desse É uma material. coisa um pouco mais ampla, mais completa, Isso, né? é um projeto, é meio que um projeto daquele material já pré-estabelecido, né? Eu tenho que seguir aquilo ali no que eu for fazer, né? E ele, no fim das contas, é um respeito pela marca, né? Porque para não se segurar ao longo do caminho. Acho que assim, se você já está criando uma marca, você quer você quer ter ali uma identidade sua, você não ia gostar que ficasse distorcendo uma foto sua, né? Então, Mudando cor, né? mudando cor e mudando formato e etc. A gente sempre sofreu com isso, mudando cor, por exemplo, porque desde que eu comecei a trabalhar com esse tipo de informação, né? De, por exemplo, ter que, nos materiais que eu fazia lá atrás, no antigamente, né? Eu tinha que optar por quantidade de cores, que agora já não se opta mais, né? Sim. Então a gente sofria com isso, né? Então você tinha que fazer uma Você diz limitação na quantidade de cores ali, né? limitação na quantidade de cores, né? Então hoje em dia não existe mais, né? Por causa de impressão. e tal. Mas a gente fazia. Eu já cheguei a fazer um informativo que era impresso em duas cores.
entendeu? Um preto e um vermelho, por exemplo. Aí você Uhum. tinha que pegar a logo de uma empresa que era Uhum. colorida e transformar em cinza e preto, entendeu? Ou em cinza e vermelho, né? Depende do tom que estivesse puxando, né? Então isso aí é um problema, né? Eu desenhei bastante nessa época aí. Você tava... Só que ele tava começando a andar, né? Mas Cara, vocês têm mais alguma coisa para falar pro pessoal de dicas sobre esse assunto que a gente falou hoje aqui? Sobre design. Dicas. Vou chegar. Procure sempre um bom designer. Procura ideia, agência. Não, eu acho que é o seguinte, é uma dica séria mesmo, né? Que procurar de agência é sério, tá? Aham. E um bom designer está aqui dentro também, é sério, né? Mas eu acredito que uma coisa muito importante para falar é que não termina no desenho da logo, no design da logo. Hoje em dia, cada vez mais importante você fazer um registro da sua marca, né? Uhum. Então, a logo, ela é um passo para que você possa fazer todo esse processo e depois ter a patente da sua marca, né? Porque não adianta nada você fazer essa logo, daí a pouco, né? Nós temos casos aqui que nós desenvolvemos uma logo para uma escola, né, Marcos? Não vou falar o nome da escola, mas nós desenvolvemos uma logo para uma escola e passou-se alguns anos, elas descobriram a mesma logo numa escola lá do Nordeste, É. entendeu? Uhum. Numa escola lá do Nordeste, entendeu? E inclusive a pessoa nem teve o trabalho de desenhar, né? Ela pegou, só tirou o nome e usou com baixa qualidade mesmo, porque ficou da internet e tal, Uhum. e tá Tudo usando. pixelado. Até me veio uma dica, pensando numa dica. Se você sempre que receber ou sei lá, contratou alguém para fazer a tua marca, dá uma pesquisada no Google Imagens lá para ver se não tem alguma coisa parecida, Uhum. né? Pra Ou, ver se ou igual, mudou. porque pode dar um Sim. problema desse de registro de marca. É. E aí, dependendo da empresa, vai entrar com ação lá e vai fazer você parar de usar aquela logo, né? Eu acho que é uma dica que cabe. Outra dica que talvez a gente sempre fala para o cliente, né? Tem ramos de atividade que já tem uma identidade própria, assim, né? De Que nem dos hospitais, que nem você falou. hospitais. Então, assim, tentar não fugir. Parece, né, um pouco falta de criatividade, mas não. Talvez, em alguns casos, você seguir um padrão também ajuda. É que tem que Cliente- ter o equilíbrio, né? Entre o contexto da Isso, atuação e a memorabilidade É. ser único e tratar. Então você não vai fazer, Se por não exemplo, tiver de uma nada, clínica, colocamos né? palavras. Se for uma clínica, você não vai fazer a cruzinha ali, né, em verdinho, que várias clínicas usam, mas eu acho que é isso, né? E eu acho que também, assim, a gente comentou fora do podcast aqui a respeito de coisas datadas, né? Que a gente Uhum. comentou, né? Dá uma procurada, porque realmente tem logos que tem uma característica, a não ser que o conceito seja a logo parecer mais Retrô. retrô É e tal. vintage que fala, gente. Vintage. Vintage. Mas, às vezes, você tem uma série de elementos ali que pode deixar logo um pouco mais moderninha, não tão datada. Mais limpa, né? Mais Dependendo, limpa. mais fácil de aplicar. Dependendo também. Não é porque o Papo falou que hoje não tem uma limitação de cores que você vai fazer um Todas as arco-íris, cores, né? né? Todas as cores A ali. não ser que seja um arco-íris. Mas assim, não que, A por não ser que seja exemplo, uma aquarela. mas mesmo assim, aí volta no papo da aplicabilidade da logo. Pensa que você vai aplicar isso em diversos materiais, né? Ah, não, mas eu só vou fazer uma camiseta. Pô, daqui a pouco você tá pensando em fazer um copinho de brinde para um cliente, um chaveiro e tal. É sempre assim, a gente também sempre tem em mente, assim, ter a versão colorida da logo, mas também tem que ter uma versão branca e uma versão em preto. Sempre. Que nós Monocromático. mandamos o Mínimo manual, com né, mínimo, cara? Aí vai no manual. Então, assim, tem que já criar logo pensando nisso, porque tem algumas logos que não tem Não como tem fazer como, isso. Não tem como aplicar. Bom, pessoal, então é isso. Peguem essas dicas que a gente deu hoje aqui, dá uma analisada na sua logo, qualquer coisa, entre em contato, deixa seu comentário, sua pergunta aqui para os próximos episódios. Qualquer dica de tema também a gente agradece. Muito obrigado, até a próxima e Ctrl Alt D. Tchau, tchau! Tchau.